Amados e queridos irmãos, que bênção poder estar aqui mais uma vez com vocês para juntos estudarmos a respeito das lições bíblicas, primeiro trimestre de 2024, né? Nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E já estamos na lição de número 2, né? Você pode acompanhar aí pela capa. E também temos o nosso gráfico esboço. A lição de número 2, meus irmãos, tem um tema muito interessante: imagens bíblicas da igreja. E pelo nosso gráfico você pode acompanhar aí o texto áureo, quando diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bênção! 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E temos também a verdade prática, que diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Amém? Lembrando aos irmãos que nós já estudamos sobre esse tema, quando falamos sobre aquele gráfico que trata sobre a eclesiologia, né? Então ali nós estudamos sobre as metáforas da igreja, tá bom? Porque também a ideia de imagem aqui remete a isso, as metáforas da igreja, tá? Você tem aqui o gráfico esboço dividido em 3 pontos. Imagem que descreve um relacionamento, imagens que descrevem função e imagens que descrevem habitação. Então, são 3 pontos bem divididos: relacionamento, função e habitação. Primeiro ponto, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus. Segundo ponto, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo. E o terceiro e último ponto, o santuário de Deus, casa de Deus e o privilégio de ser igreja. Muito bem, vamos avançar aqui, meus irmãos, para nós ganharmos tempo. Como os irmãos sempre sabem, a nossa lição ela apresenta a palavra-chave. A palavra-chave aqui é imagem. E a primeira coisa que eu gostaria de novamente frisar para os irmãos é que quando se trata aqui de imagem, está falando de metáforas, de analogias, de comparações em que a igreja é submetida na Bíblia, tá bom? Meus irmãos, sobre esse tema é importante nós aprendermos um pouco sobre uma ciência muito interessante chamada semiótica. A semiótica ela é usada tanto no meio publicitário, em design, quanto também na parte da linguagem, né? Os professores aí que estudam pedagogia sabem do que estamos falando. Então a semiótica ela é muito interessante para nós entendermos os signos no sentido de símbolos, de simbologia. Por exemplo, você pode dar um exemplo muito simples. Você está numa autoestrada, tá bom? Numa BR, numa dessas estradas que cortam, né, o nosso país, e você vê ali, você está no seu carro e de repente você vê uma placa, tá bom? Aquela placa tem um alerta sobre uma curva sinuosa que tem à frente, 200, 300 metros, né? Então a placa está dizendo que à frente tem uma curva sinuosa, tá? Mas a placa em si, ela não é a curva. A curva está à frente. A curva está lá a 300 metros, né? E a placa está como um sinal, um signo, um símbolo para alertar o que está lá na frente, tá bom? Esse é um exemplo muito simples para você entender a questão da imagem, a questão da importância da imagem. Por isso que nós aqui damos bastante relevância para a imagem, né? E dizemos que a questão de imagens, de figuras,
de desenhos, de fotos, de infográfico, não é uma coisa para criança apenas, como alguns acham, né? Mas eu tenho certeza absoluta que uma imagem, ela dentro de um contexto, ela fala muita coisa, né? Ela transmite muitas ideias e uma mensagem muito importante, né? Aquela máxima da publicidade, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então é importante nós entendermos isso, tá? Quando fala de imagem aqui, está falando de representações, tá? Então é uma representação. Por exemplo, a palavra imagem no latim é imago, que tem aquela outra expressão imago Dei, né? Imago Dei é imagem de Deus, tá? A palavra imago, meus irmãos, tem o sentido de representação visual de um objeto, tá bom? Dessa palavra também se origina outras palavras, como por exemplo, imaginari, lá do latim, que é de onde vem a nossa palavra imaginar ou imaginação, tá? A palavra imaginare no latim tem o sentido de formar uma imagem mental de algo. Ou seja, novamente a questão da semiótica aí entra em cena, não é? Porque uma imagem ela é criada na nossa mente, não é? Nós já falamos um pouco sobre isso aí em lições passadas. Nós enxergamos a luz, os nossos olhos enxergam a luz, não é? Na verdade, a luz incide nos objetos, elas refletem, entram pela nossa íris, né? E se formam lá no nosso cérebro as imagens, tá bom? É assim que nós enxergamos. Mas é claro que quando a gente fala de imaginação, então nós sempre, de fato, usamos, né, o nosso poder de imaginação para tentar criar uma imagem de algo que nós não conhecemos. Por exemplo, quando a gente fala de céu, de paraíso, né, o céu de Deus, não estou falando desse céu atmosférico, nem o céu sideral, o céu de Deus, a habitação de Deus. Se eu pedir para você imaginar, você pode talvez tentar imaginar, porque Deus nos deu essa capacidade muito maravilhosa da nossa mente, né? Mas a nossa imaginação, ela vai criar imagens daquilo que a gente conhece. Quando se trata do céu, nós somos muito limitados, porque nós não sabemos como é o céu. Então, o que é que nós podemos fazer? Apenas imaginar, né? Então, a imaginação vem também dessa ideia, não é? Da imago, da representação desse objeto, tá bom? Os filósofos também falavam, tá, irmãos, dessa questão da imagem como algo importante, né? Por exemplo, Platão usava as imagens, né? A ideia das imagens como um caráter pedagógico para estimular na alma das pessoas as memórias. Isso é interessante porque quando nós falamos do céu, é mais ou menos essa ideia, né? Tanto é que nós cantamos hinos da harpa que falam a respeito disso. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Como é que eu tenho lembrança, saudade de um lugar que eu nunca estive? É porque, de fato, as imagens trazem essas memórias de algum lugar que de fato existe, mesmo que a gente nunca estivéssemos lá, não é? Então, elas são a representação da nossa imaginação. É muito interessante, irmãos, nós entendermos isso e aplicarmos aqui para o contexto, tá bom? Porque, de fato, nós vamos falar sobre a igreja e se nós entendermos esse conceito da imagem como representação, inclusive tem a palavra, né, hebraica, tselen. Tselen também tem essa mesma ideia da representação, de representar alguma coisa, tá bom? Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, nesses três
nesses 3 pontos, tá bom? As representações da igreja, tá bom? As imagens da igreja, as metáforas da igreja, tá bom? E começa logo aqui com o primeiro ponto, que está falando sobre imagens que descrevem um relacionamento, tá bom? Porque a igreja, a gente precisa entender que a igreja, nessa coletividade, ela tem um relacionamento com o seu Senhor, ou aqui no caso, ainda usando a metáfora, com o seu noivo. Então, aqui a primeira imagem que nos apresenta é a igreja como a noiva de Cristo, tá bom? Meus irmãos, quando está falando de a noiva de Cristo, é uma representação, porque a igreja, de fato, na realidade, ela não é uma noiva, ela é um organismo. Mas qual é a essência desta imagem? Aqui a nossa lição fala, a igreja é descrita como uma virgem pura, 2 Coríntios 11, 2. Então, o significado, tá bom? Porque em relação às imagens, você tem isso daí, não é? Eu dei o exemplo lá atrás da placa. A placa, ela não é o exemplo que eu dei lá, a curva sinuosa, mas ela é uma representação imagética daquela curva sinuosa. Então, a noiva de Cristo é uma representação imagética, tá bom? Dessa igreja que tem que ser pura, que tem que ser virgem, que não pode ser adúltera, que não pode ser prostituta. E é importante, apesar dessas palavras serem fortes, mas isso era aplicado ao Israel de Deus, porque Israel de Deus, o Israel, ele era era como se fosse uma noiva do Senhor, era como se fosse a esposa do Senhor. Mas Israel também se prostituiu indo após outros deuses. Isso é muito importante nós frisarmos. Israel, sempre que entrava ou cometia o pecado da idolatria, eles eram comparados com a mulher prostituta, não é? Porque uma prostituta, ela não tem um esposo, né? Ela se relaciona com vários homens. Então assim era Israel, tá? A igreja do Senhor precisa entender essa questão da pureza, porque na verdade vai nos remeter, meus irmãos, à santidade. A igreja do Senhor, ela é santa, ela é pura, ela é fiel ao Senhor, ela não se prostitui perante outros deuses, perante outras ideologias, porque isso também é uma realidade presente nos dias de hoje, né? Então, mais uma outra imagem que nós podemos ter sobre a igreja, que descreve esse relacionamento, já é um comprometimento a mais desta que é uma noiva. Agora ela passa a ser também esposa, porque a noiva está sendo prometida para o esposo, porque ela vai realmente casar-se com o seu esposo, que é Cristo. Então, você tem essa ideia, não é? Que é mostrada aqui, inclusive, em Efésios. Efésios está falando sobre isso. O Cristo que ama a igreja, o Cristo que sacrifica por ela, né? O Cristo que faz de tudo para apresentá-la, olha, santificá-la, purificá-la com a lavagem da água. Olha, irmãos, que linguagem linda esta daqui. É por isso que a palavra de Deus ela é muito combatida, é por isso que a escola bíblica dominical ela é muitas vezes negligenciada até por alguns líderes. Por que isso? Porque a palavra de Deus vai nos purificando. Porque é isso que Cristo quer, exatamente para que nós estejamos prontos como esposa para casar-se, como noivo para casar-se com o noivo e se tornar esposa dele, tá? Então,
aqui a imagem da esposa já é uma imagem de um relacionamento mais sério. Agora ela não é só mais noiva, ela é agora esposa, ela casou-se, ela assumiu um compromisso, e esse compromisso, meus irmãos, ele é eterno. Esse compromisso ele vai acontecer especialmente quando Cristo consumar todas as coisas, quando a igreja for arrebatada, quando estivermos diante do Senhor, não é? Então, isto é a igreja como esposa, mas também ela é rebanho de Deus. Uma das imagens da igreja, né, é como rebanho de Deus. E aqui o nosso comentarista cita o caso de Paulo, quando reúne os bispos, né, os presbíteros de Éfeso, em Atos 20, 28, quando ele retrata aqui a igreja como um rebanho de Deus. Esse texto ele é muito interessante porque fala da despedida de Paulo. Ele está saindo para ir para Jerusalém, onde ele seria preso, depois ele seria levado para Roma e seria morto, né? E ali ele está se despedindo e ele diz que não vai mais ver nenhum deles. Então ele faz ali uma advertência para aquela igreja, chamando ela de rebanho, porque inclusive ele diz que esse rebanho seria atacado por lobos. Olha, irmãos, que coisa interessante, né? Nós vemos pela palavra de Deus, né, que Cristo é este pastor das ovelhas. Ele é o pastor deste rebanho. E, na realidade, a igreja, como rebanho do Senhor, ela segue o seu pastor. Ela não é para seguir o lobo, ela não é para seguir os falsos pastores, ela não é para seguir, aliás, o mercenário, porque o lobo quer destruir, né? O lobo muitas vezes vem com pele de como se fosse um pastor, mas na verdade ele vem para destruir o rebanho, que foi esse o cuidado que Paulo tinha para com os irmãos de Éfeso, né? Para que eles não se corrompessem perante esses falsos pastores, esses falsos mestres. Então, lembrando que a igreja ela é um rebanho porque tem um só pastor, que é Cristo, tá bom? Mas, irmãos, vamos dar continuidade aqui e passar para o ponto 2, tá bom? O ponto 2 também é muito interessante, porque fala de imagens que descrevem função, tá bom? Imagens que descrevem função. Aí é aquele texto, né, de Pedro que fala que vocês são, na verdade é o nosso textuário, não é isso? Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que é que a igreja é? Geração santa, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, né? É muito importante nós entendermos isso aqui. Quando fala de geração eleita, meus irmãos, vamos entender uma coisa aqui, olha. A palavra geração na Bíblia fala de um período, tá bom? Na realidade, professor, para nós sermos bem didáticos aqui, duas palavras para descrever geração, tá bom? Pessoas e tempo ou período. Pessoas e tempo ou período. Por quê? Porque no dicionário normal, né, no dicionário secular aí, a palavra geração tem a ver com um período em que existe ali um grupo de pessoas. Então, por isso que essas duas palavras definem bem geração. É um período, porque é um tempo, né? É um tempo onde tem um determinado grupo de pessoas. Quando nós aplicamos isso para a Bíblia, para a palavra de Deus, para os exemplos, aí nós temos isso muito mais claro. Por quê? Porque quando se fala de geração do deserto, a conhecida, a chamada geração do deserto, o que foi essa geração? É aquela geração
que não queria entrar na terra com medo dos gigantes, né? E ali apenas Josué e Calebe não aderiram àquela ideia daquela geração, daquele povo que não queria entrar, que queria voltar para o Egito, que murmuraram contra Deus, né? Ali em Cádiz Barneia, aquele momento decisivo que eles deveriam entrar e eles não quiseram entrar. O que foi que Deus fez? Deus fez com que aquela geração, porque ele não permitiu mesmo, né? Então eles não iam entrar, já que eles não estavam querendo, eles contornaram de novo o deserto. Esse tempo, passaram-se então 40 anos e Deus tinha dito, vocês não vão entrar no meu descanso. Aliás, isso é muito importante para nós, né? Para nós entendermos que a igreja do Senhor ela não pode ficar duvidosa sobre entrar na terra. A gente precisa enfrentar os gigantes, a gente precisa entrar na terra que Deus prometeu, né? E isso fica muito claro em Hebreus, né? Na epístola lá aos Hebreus é muito claro que a gente precisa. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam atrás, nós somos daqueles que avançam pela fé. Tem gigantes, tem desafios, tem lutas, tem dificuldades, mas a gente vai vencer no nome de Jesus. Nós iremos vencer no nome de Jesus. Foi o que aquela geração não fez. Então eles contornaram todo o deserto e toda aquela geração, meus irmãos, morreu. Então você entendeu aí, ó? São pessoas dentro de um período. Quanto foi aquele período? 40 anos. Aí os estudiosos divergem sobre essa parte do período, né? Uma geração na Bíblia pode ser 40 ou pode ser 60 anos, segundo alguns. Mas nós entendemos aí, por essa questão da geração do deserto, que foi 40 anos. Então, toda aquela geração pereceu. Então, meus irmãos, agora, essa palavra geração aqui, segundo o dicionário, um grupo de pessoas nascidas na mesma época. Olha, pessoas e época, né? Mas quando nós entendemos aqui Pedro falando desta geração, eu não sei, não posso precisar para os irmãos se ele tinha em mente aquela geração do deserto, né? Porque aquela geração ali não foi eleita. É isso que é importante nós dizermos, né? Israel, a Bíblia mostra a eleição de Israel, mas é aquela eleição corporativa, aquela eleição, né, coletiva. Mas muitos não entraram, tá bom? Então, fica muito claro que essa geração aqui é uma geração de pessoas eleita na plenitude dos gentios. Olha, irmãos, como tudo se encaixa aí. Plenitude está falando de tempo, tá bom? E Jesus é quem fala sobre essa plenitude dos gentios, porque agora a igreja, essa igreja que Pedro está se referindo aqui, não é só o Israel, ou, como querem alguns, como chamam alguns, né? O Israel de Deus, que não é apenas o povo judeu, mas é todas as nações. São consideradas o Israel de Deus. Então, olha como é interessante. Para quem acredita, né, na questão dispensacionalista, né, nós sabemos sobre esse período dos gentios. E eu acho até, irmãos, que independente de você acreditar ou não, o período dos gentios está aí. Deus abriu esse leque, Deus abriu essa brecha, tá bom? Porque a palavra é muito clara, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, porém a todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, abriu-se um leque, não só para os judeus, mas para todos que receberam a Jesus. Então o tempo dos gentios está aí. Podemos dizer que isso se refere sim a uma geração. O tempo dos gentios é uma geração, tá? É um período. Então, repetindo aqui, a geração eleita é uma geração de pessoas escolhidas na plenitude dos gentios. Pronto, é isso. Então vocês são geração eleita, mas também vocês são sacerdócio real, né?
sacerdócio real. Meus irmãos, desde o início Deus queria que o povo de Israel fosse uma geração de sacerdotes. Não apenas uma tribo para ser sacerdotes, mas queria que todos eles fossem sacerdotes, né? Porém, como nós sabemos, o próprio povo de Israel, eles se perverteram, a própria tribo, os próprios sacerdotes se perverteram. Então prova que o homem sempre vai ser falho nesse sentido, mesmo sendo aquele que tem uma responsabilidade importante, como os sacerdotes tinham no serviço da casa do Senhor, do tabernáculo, dos sacrifícios, das festas, eles se perverteram nesse propósito. Porém, com Cristo, a ideia é que todo crente fosse agora um sacerdote diante de Deus. Por que isso? Porque você tem ali também aquela ideia do véu que separava, né, lugar santo do lugar santíssimo, e você tem também a ideia do muro de separação, né, o muro de separação. Esse muro de separação era o que separava os gentios, né, as pessoas, daqueles que eram consagrados ao sacerdócio e tudo mais, né? Que podia entrar no templo, adentrar e tudo mais. Mas, irmãos, a verdade é que você tem um texto muito interessante aqui, porque o que foi que aconteceu quando Cristo morreu? O véu foi rasgado, e isso aí é literal, mas também significativo, porque marca um tempo, uma era em que agora o acesso, já que aquele véu falava do acesso a Deus, o acesso a Deus agora foi liberado, do mesmo jeito que o muro de separação. Então você tem aqui o texto, que era o que eu estava procurando, o texto de Hebreus 10, dizendo o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Glória a Deus! Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto para derramar o seu sangue, para aspergir todo aquele que cresce nele, que aceitasse a sua verdade. E agora este, como sacerdote, pode entrar no santuário de Deus. Olha o texto. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. E que véu é este? A sua carne, que foi rasgada. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, ele é o sumo sacerdote que nos recebe, que nos dá livre acesso, que abriu esse caminho, esse novo e vivo caminho para Deus. Olha que coisa interessante. Aí o versículo 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, ou seja, a água da palavra, a água do Espírito de Deus, que é o selo desta promessa, é o selo da nossa salvação, que prova que de fato nós fomos alcançados por Cristo, lavados, purificados pela sua palavra, não é? E o seu sangue também nos purifica de todo pecado, e agora nós temos acesso diante de Deus. Por isso que vem depois o texto de Apocalipse e diz assim, olha, aquele que nos ama, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Veja que o sangue nos purificou e abriu esse acesso, conforme fala Hebreus, para o Pai, né? Aquele que nos ama, com seu sangue nos lavou dos seus pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória para todos sempre. Aleluia. Meus irmãos, o que quer dizer isso da igreja agora como sacerdócio real?
Você e eu podemos entrar na presença de Deus, nessa linguagem aqui do escritor aos Hebreus, com ousadia, com intrepidez. Não precisamos mais de um sacerdote humano, na verdade nem eles podem mais fazer isso, porque o templo está destruído. Mas o templo foi reconstruído em Cristo. Destrua esse templo e em 3 dias reconstruirei. O templo agora é o Senhor, que na realidade queria mostrar que nós, como corpo, somos templo do Espírito. Aí vem Paulo e diz, vocês são templo do Espírito. Ou seja, meus irmãos, agora nós somos templo do Espírito. E como sacerdote nós podemos entrar na presença de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Vamos lá para nós darmos continuidade. Também, outra imagem que descreve essa função é o corpo de Cristo, tá bom? Corpo de Cristo. Meus queridos, essa imagem aí eu acredito que está bem ilustrativa, né? Bem clara, né? Bem clara. Nós aprendemos lá na primeira série, segunda, que o corpo humano, né, é dividido em 3 partes, cabeça, tronco e membros. Né? Aprendemos isso daí. Isso hoje a gente entende como anatomia do corpo, né? A divisão do corpo. O certo é que quando a gente fala de corpo, nós estamos falando de uma unidade, mas essa unidade ela é composta. Esta unidade ela é diversificada. Por quê? Eu tenho mãos, eu tenho olhos, eu tenho orelhas, eu tenho pernas, eu tenho pés e eu tenho vários órgãos internos. Ou seja, o meu corpo é um só, mas é dividido em várias partes. Do mesmo jeito é o corpo de Cristo. A igreja, nós somos esses membros. Por isso que não tem sentido alguém colocar como ausente do corpo de Cristo. Né? Por exemplo, não tendo essa ideia de congregar. Né? Aliás, esse texto que eu estava lendo aqui, sobre essa ideia de entrar no santuário de Deus, no versículo 25 ele deixa isso muito claro. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, porque isso é o congregar. Isso é estar no corpo. Isso é essa parte de estar junto, tem esse sentido de aconselhamento, de ajuda, né? Infelizmente, não é, irmãos? Uma parte da igreja se perde com apenas vendo o problema dos irmãos, comentando o problema dos irmãos como mexerico, mas não no sentido de ir e ajudar quem está precisando. Né? Então aqui, esse congregar tem esse sentido de estar junto para admoestar, para aconselhar, para se alegrar, para adorar a Deus. Tá? Então é muito importante nós entendermos isso. Tá? O corpo de Cristo, meus irmãos, são 3 pontos aqui que eu já falei, os 2 primeiros, mas só para a gente entender. Quando fala da unidade, está falando de um corpo. Tá? Não importa quantas denominações existam, o corpo é um só. As denominações são várias. E até creio que Deus ele se alegra até certo ponto nisso, porque de certa forma o evangelho está sendo pregado. Claro que não deveria ser, né? Como às vezes a gente vê acontecendo, cria-se ministério por causa de rixa, de intriga, de contenda entre um pastor e outro. Não deveria ser assim. Deveria ser tudo em comum acordo. Se tem que se separar para a expansão da obra, é uma coisa. Mas você fazer como contenda, como nós temos visto acontecer, é algo triste, não é, irmãos? Mas Deus age mesmo assim, apesar disso. Não que ele esteja concordando com a contenda, com a intriga, mas ali tem um povo de Deus que não concorda que não tem nada a ver, aliás, envolvimento nenhum com a briga dos pastores, mas é corpo de Cristo. Né? Então,
o corpo é unidade, tá? Mas ele também é diversidade, porque tem vários membros, né? Quando a gente fala de vários membros, você tem que entender a diversidade das pessoas, né? Aquilo que os estudiosos chamam das idiosincrasias. As idiosincrasias são as nossas formas de agir, os nossos trejeitos, as nossas manias, porque tem, né, irmãos? Então, quem é líder sabe disso, né? Tem um irmão que age de uma forma, tem outro que age de outra forma, e às vezes isso vai impactar positiva ou negativamente na liderança, né? Ou até mesmo entre os irmãos. Ou seja, o que eu quero dizer em outras palavras é que você precisa entender que na igreja não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas que estão em busca desta perfeição e muitas vezes você vai ter problemas com o irmão, muitas vezes você vai ser machucado, muitas vezes você vai ser ferido, mas isso é para Deus trabalhar em nós também o perdão, né? A aceitação do irmão, mesmo assim, mesmo sendo difícil, eu sei do que eu estou falando, mas Deus está conosco e Deus está nos aperfeiçoando em todo esse processo, tá bom? Outra coisa do corpo, meus irmãos, que é muito importante, funcionalidade. Funcionalidade. O que quer dizer isso? Cada membro tem uma função. Cada membro tem uma função. Achei até interessante aqui que alguém disse que na verdade está aqui, né, na nossa lição. Um corpo constituído de um só órgão seria uma monstruosidade. Na verdade, não é só uma monstruosidade, como também uma inutilidade. Por exemplo, não existe aquela história, não é, da mãozinha lá da família Addams, né, que se mexe, que fala, que gesticula. Não. Você cortou uma mão aqui, tirou do corpo, não serve para nada mais. Então, não poderia dizer que a mão, só a mão, ela é o corpo. Não. Mas ela tem uma funcionalidade. As nossas mãos são para pegar, são para segurar. Tudo tem uma funcionalidade no nosso corpo. Assim, meu irmão, cada um de nós temos a nossa função dentro do corpo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a gente encerrar. Imagens que descrevem habitação. Meus irmãos, aí você tem aqui santuário de Deus, casa de Deus. Basicamente, são as mesmas coisas, tá? Casa de Deus, santuário de Deus. Talvez poderíamos colocar uma pequena diferença no sentido de que, quando estamos falando de santuário, estamos falando de quê, meus irmãos? Templo. Templo. O Templo de Jerusalém, era o lugar onde o povo se reunia. Para que o povo se reunia? O povo se reunia, além de prestar um culto ao Senhor, por causa da festa, das festas que tinham, né, dos sacrifícios que eram feitos, tá? Eles estavam adorando ao Senhor, eles estavam demonstrando ali a sua santidade, porque o povo precisava estar em estado de santidade. Então, quando falamos de templo, estamos falando de adoração. A casa de Deus, o templo de Deus, que somos nós, não é a igreja de tijolos, como nós falamos, mas a igreja que está dentro dela reunida. Então, a casa, uma das figuras, né, da igreja que descreve essa habitação, o lugar de Deus, somos nós ali juntos. Essa é a igreja. Esse é o lugar em que Deus habita, em que Deus quer habitar. Quando você olha para Apocalipse, você tem ali a visão do Cristo glorificado. Esse ponto é importante. E a Bíblia mostra que esse Cristo, ele está andando, né? Capítulo 1, né? Está falando sobre isso, dos 7 castiçais, das 7 estrelas, porque Cristo está andando sobre os 7 castiçais. Esses 7 castiçais é a plenitude da igreja.
Então ele está andando no meio da igreja, ele está habitando no meio da igreja, ele está observando a igreja, como um general passando a tropa em revista, para ver se está todo mundo bem alinhado, para ver se tem alguma coisa desalinhada. Nesse sentido, Cristo adquire aquele papel de alguém que está exortando, de alguém que está corrigindo. Então, Cristo no meio da igreja, a habitação de Deus no meio da igreja, é exatamente para isso, para corrigir, mas também para encorajar, para dizer para a tropa, para dizer para o soldado: olha, continua, persevera, seja firme, lute com as armas da sua guerra, que não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então é muito importante nós entendermos isso, tá? Quando está falando de casa de Deus, meus irmãos, nós podemos dizer, porque o que é uma casa para nós? Para nós, né? Uma casa para nós é um lugar de refúgio, uma casa para nós fala de moradia, uma casa para nós fala de descanso. Você tem o seu refúgio, o seu lugar de descanso, aquele lugar onde você pode à noite, né, inclinar sua cabeça e dormir. Então, a casa fala também de alimento, de receptividade, porque você está recebendo as pessoas, de relacionamento, né? Aliás, eu tenho um estudo que fala muito sobre isso, sobre a questão da casa comparado com os seres humanos, né? Cada parte da casa, Deus nos deu esse entendimento, cada parte da casa para falar de um aspecto da nossa vida ou da nossa família, pode se aplicar tanto à família quanto à pessoa individual, não é? Por exemplo, a sala, não é? A sala, na realidade, era o lar, né? Dali é que veio a ideia, a palavra lar veio dessa ideia da sala. Por quê? Porque era na sala onde ficava a lareira, né? O lugar onde eles se reuniam, né? Não tinha luz elétrica, então acendia ali um fogo, e além, né, de se aquecer nas noites frias, era um momento ali em que a família se reunia para conversar, ou seja, nesse fogo, né, do Espírito. Então podemos dizer que a igreja, como casa de Deus, é esse lugar, é esse lar, aonde o fogo do Espírito está, aonde Deus está aquecendo os corações, aonde Deus está nos relacionamentos, fazendo com que os corações se aproximem, fiquem juntos. É onde a luz de Deus, porque não tinha iluminação, lembra? Então o fogo ali tanto aquecia quanto também iluminava. O fogo do Espírito é para isso, para aquecer os nossos corações, para iluminar nossa mente. Tudo isso porque é a igreja aonde Deus habita, aonde Deus está. É isso, meus irmãos. Amém? Para nós encerrarmos, temos aqui o privilégio, né? O último ponto, o privilégio de ser igreja. É muito importante. Professor, para nós entendermos, é só nós pegarmos todas essas imagens, tá? Todas essas imagens, para nós entendermos o que nós somos. O privilégio de ser a noiva de Cristo, o privilégio de ser a esposa de Cristo, que ainda vamos nos casar com Ele, o privilégio de ser o rebanho de Deus, tendo Cristo como pastor. Então a igreja de Deus verdadeiramente ouve a voz do seu pastor, porque ele falou isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é um privilégio você ser ovelha de Cristo, você ser rebanho de Cristo, tá? Mas também um privilégio é você saber que você é geração eleita, escolhida. Não é toda a geração, mas você é eleita no meio daquela geração, a geração eleita, escolhida, né? Você tem o privilégio de ser a nação santa, né? O povo que foi adquirido por Deus, né? O povo que foi conquistado por Deus para ser dele, propriedade dele. Isso é um privilégio maravilhoso. E também o privilégio de ser corpo, de estar no corpo de Cristo para fazer
o papel de cada um de nós. A mão não pode fazer o papel do pé, nem o pé pode fazer o papel da mão, né? Então tudo isso é um privilégio de Deus, é um privilégio você ser um santuário de Deus, a igreja como santuário, um lugar de adoração a Deus, e a casa de Deus como um lugar de habitação aonde Deus está. Meus irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade. Se você gostou, compartilhe e continue orando por nós, para que nós possamos cada dia mais estar aqui fazendo esse trabalho, tá bom? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.